Estamos felizes porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Eu não sei vocês, mas eu percebi que o céu está baixinho hoje aqui. Se você adorar mais um pouco e agradecer mais um pouco, Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida aqui nessa noite. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que Deus abençoe a vida do nosso pastor Paulo, pela confiança e nos dar esse tempo para fazer menção da palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. Que Deus continue te dando graça e tendo paciência comigo. Amém? Deus abençoe. Irmãos, nós estamos no mês que foi proposto, Deus colocou no coração do nosso pastor, de uma série. E esse mês nós estamos no mês de serviço, né? E esse é o tema deste mês, sabendo que nós somos chamados para servir, né? Independentemente de qualquer coisa, nós temos que servir ao Senhor, não por aquilo que Ele já fez por nós, mas por aquilo que Ele é. Aleluia. Então servir é gratidão a Deus e honra, porque você está sentado no lugar de príncipe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Deus deu um texto ao meu coração, tem um tempo aí, prometo ser obediente. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo de número 2, é um texto conhecido. O Senhor gerou algo no meu coração e eu vou por caminhos conhecidos e caminhos que já foram ensinados. E Deus colocou algo aqui no meu coração que eu quero compartilhar com a igreja. Segundo livro de Reis, capítulo 2, verso de número 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois de atravessar Elias, disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja tirado de você? Somente até aqui, amém, irmãos? Glorificado seja o nome de Jesus. Se falando dentro deste tema de serviço, está relacionado a chamado. E olhando este texto e vendo Elias fazendo uma pergunta a Eliseu, nós vemos que Eliseu, ele responde sem sombra de dúvidas aquilo que ele queria. Se tratando de Elias, nós bem conhecemos, eu quero ser bem prático aqui hoje. Elias foi um dos profetas em Israel, ao ponto em que o rei de Israel reconhece ele como um homem que tinha um regimento profético através da palavra que ele entregava diante do povo de Deus. Elias, cada palavra que saía da sua boca, Deus assinava embaixo e mudava o contexto da realidade daquele povo ou daquela nação. E o que eu acho interessante é que, quando chegamos aqui neste texto, nós vemos não só a transição, mas nós vemos uma continuidade de uma obra que ainda não tinha finalizado, porque a obra de Deus, ela não finaliza, a obra de Deus vai permanecendo. O que acontece é que Deus vai guardando alguns e levantando outros. Aleluia! Alguns vão cumprindo a sua missão,
outros vão dando continuidade. E nós temos que entender isso. Aleluia. Deus, ele chama cada um para um propósito. Deus, ele capacita cada um com uma ferramenta. Deus entrega ministério, Deus entrega dons, Deus entrega talento, para que essa pessoa seja um instrumento nas mãos de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. E quando nós olhamos este texto aqui, nós vemos um homem em que orava, o céu fechava, orava, o céu abria. Aleluia. Fogo caía do céu. Mas nós vemos também um homem que, um certo dia no deserto, ele chega para Deus e fala: Deus, para mim já deu. Eita. Aleluia. Este mesmo homem que orou no Monte Carmelo, onde o fogo de Deus caiu, segundo os historiadores, diz que foi cerca de 20 a 30 segundos a resposta da oração. Aleluia. E este mesmo homem lá no deserto de Berseba, debaixo de um pé de zimbro, ele chega e fala: Deus, para mim já deu. Eu não sou melhor que meus pais, ó. Dá baixa aí na minha carteira, porque para mim já deu. E eu acho interessante que Deus, ele é tão maravilhoso, que Deus respeita o posicionamento, a opinião e as suas vontades, louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando Elias chega nessa situação, a Bíblia diz que há um momento de trabalhar de Deus com Elias ali, ao ponto de Deus enviar o anjo para alimentar Elias, Elias voltar a dormir, depois entrar dentro de uma caverna e esperar Deus vir falar com ele, para ele sair lá de dentro, porque lá dentro da caverna não era o lugar para ele ficar. Quem Deus chama, o lugar não é dentro da caverna. Quem Deus chama é estar pronto e apto para o serviço, para ser instrumento dele. Aleluia. Mas o homem estava cansado da batalha espiritual, do seu chamado, das guerras que estava vivendo. Eu acho interessante que quando ele chega para Deus e fala: já chega, Deus respeita. Tanto que Deus respeita, que nós chegamos em um texto onde Deus vai colocar alguém, ou vai levantar alguém, para dar continuidade no chamado em que Elias estava finalizando, e disse: Deus, para mim já deu. Isso aqui é profundo, eu preciso ser fiel a Deus e fiel a essa palavra. Porque com Deus, se você não quer, Ele levanta outro. Aleluia, ele não vai ficar insistindo. Só que com Elias, Deus chegou para ele e falou: Elias, tudo bem, eu respeito. Você já fez muito para mim, você tem crédito aqui no céu. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Antes de você finalizar a sua missão, eu preciso que você cumpra algo para mim. Já que você não quer dar continuidade, então você precisa cumprir uma missão para mim. Você precisa ungir um profeta. Vou resumir aqui. Chamado Eliseu, que está na 12ª junta de bois, cuidando do que? Da sua fazenda. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A obra não pode parar, o serviço não pode parar. É por isso que Jesus, uma certa feita, ele chega e fala: rogue ao Pai para que envie o quê? Prega comigo. Rogue ao Pai para que envie o quê? Aleluia.
Então nós temos que estar em constante oração, para quê? Para que Deus envie. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus respeitou a vontade de Elias e falou: eu vou levantar outro para dar continuidade. Aleluia. E quando Deus ele fala isso com Elias, Elias também entende. Porque quando chega a dizer que ele teria que ungir um outro profeta, ele entende. Então, Deus atendeu o meu pedido. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus, ele não erra nome e não erra endereço, igreja. Aleluia. Já eu começo a entrar na mensagem. Mas eu queria dizer algo que o Espírito Santo está ministrando aqui no meu coração. Não adianta você dar desculpa que o seu nome já está lá no céu escrito para uma obra aqui nesta terra e para um chamado. Aleluia. Então Deus não erra nome nem erra endereço. Se o seu nome está na lista e você já foi chamado, então vista a camisa e vai cumprir o chamado de Deus. Porque Deus tem algo poderoso para fazer através da sua vida. O que eu acho interessante é que Eliseu, ele estava cuidando da fazenda dele, estava cuidando do patrimônio dele. Aí de repente quem chega? Elias era conhecido pela sua palavra, pela sua mensagem. A Bíblia diz que ele estava na 12ª junta de bois, Eliseu. Elias chega, passa a capa e diz para ele: siga-me. Eliseu chega para Elias e diz assim: Elias, deixa eu só me despedir dos meus pais. Aí Elias chega para ele e fala assim: vai e volta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é lindo. Olha o que Elias diz para Eliseu: vai e volta, pois já sabe o que eu fiz contigo. Aleluia. Elias chega para Eliseu e disse assim, resumidamente: vai e faz o que tem para fazer e siga-me, porque não tem mais volta. Aleluia. Eu vim aqui somente cumprir um chamado de Deus, é te trazer para a obra e não tem mais volta, Eliseu. Agora você obedeça. Aleluia. E quando eu olho esse texto, louvado seja o nome do Senhor, Eliseu poderia estar no melhor momento da sua vida, onde ele estava prosperando materialmente. Aleluia. Cuidando da sua fazenda. É por isso que eu regozijo a minha alma e a gente é confrontado quando Deus nos chama para alguma coisa. Porque o serviço na obra de Deus, o chamado de Deus é prioridade e muitas das vezes nós não queremos priorizar. Aleluia. Mas Elias deu uma palavra para Eliseu bem clara: ó, você pode ir fazer o que você quiser, mas Deus já sabe porque eu vim aqui e você já sabe o que Deus tem contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que Elias quis dizer? Ó, o negócio agora é com você, porque já foi decretado no céu e agora está confirmado na terra. Aleluia. E quando eu olho esse texto, aleluia, Deus abriu o meu coração, porque todo aquele que é chamado para um serviço no reino de Deus ou para uma obra, existe um processo, igreja. Existe um processo a passar. Existe um preço a se pagar. Aleluia. Eu queria aqui usar a figura do nosso pastor Paulo com muito respeito. Mas se for perguntar para ele, desde quando ele aceitou Jesus até hoje,
a posição que ele está, e ele começar a contar para você os processos que ele passou para chegar onde ele está hoje, aleluia, vai várias vigílias, né, pastor? Não foi da noite para o dia, existe um processo, aleluia. E eu identifiquei esse processo na vida de Eliseu, por quê? Porque Eliseu, quando ele recebe o homem de Deus, Elias, recebe uma autoridade espiritual que representava Deus naquela época. A Bíblia diz que Eliseu, quando ele recebe aquela autoridade, aquele homem de Deus, a única coisa que ele pensou foi na família dele. Olha que interessante isso. Aleluia. Ele quis honrar o pai dele e a mãe dele, dizendo assim: pai e mãe, eu preciso partir para aquilo que Deus me chamou. Então eu venho aqui me despedir de vocês, porque até aqui eu fui fazendeiro, mas agora Deus está me chamando para ser profeta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando Elias entrega essa mensagem, Elias chega para Eliseu e espera, e parte. E aí a Bíblia diz que Eliseu faz o que tinha que fazer e parte para seguir Elias. Aí eu queria aqui enfatizar rapidamente 4 passos para atender um chamado. Poderia ser 4 passos, poderia ser 4 processos, poderia ser 4 atitudes. E dentro deste texto, antes de eu entrar no primeiro passo, a primeira coisa que Eliseu fez foi ouvir a voz do homem de Deus e se posicionar a uma iniciativa, que é atender a voz daquele que estava lhe chamando. Aleluia. E quando você atende a voz daquele que está te chamando, você vai ser confrontado. Por quê? Porque você que vai ter que deixar de priorizar aquilo que você mais quer para priorizar aquele que está te chamando. Aleluia. Só que quando nós buscamos o céu e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Então Eliseu entendeu que Deus estava tirando ele da fazenda para levar ele para o quê? Para o sobrenatural de uma vida com Deus, de milagre. Aleluia. Deus não estava chamando ele somente para ele largar o seu trabalho, não. Deus estava chamando ele para ter uma vida de experiência e caminhada debaixo da presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas não considere o serviço de Deus nem a obra de Deus como qualquer coisa, mas considere algo que Deus está te chamando para viver a experiência do céu sobre a presença dEle. Aleluia. E aí dentro deste texto, a Bíblia diz que Elias chega para Eliseu e fala: Eliseu, eu vou até Gilgal, se você quiser você pode ficar aqui. Ele disse assim: longe de mim, meu Senhor, aonde tu fores, eu te seguirei. Aleluia. Primeiro passo que Eliseu deu foi ir até Gilgal, seguir o homem de Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui. Não tem como você atender o chamado, ser apto ao serviço, sem seguir alguém que Deus constituiu sobre você como líder. Aleluia. Está muito difícil em nossos dias hoje alguém querer servir. Aleluia. E nós estamos no meio de serviço. Aleluia. Jesus foi o maior exemplo de serviço. Quando ele pega aquela bacia de água, pega uma toalha, senta e começa a dizer para os discípulos: agora eu vou lavar os vossos pés. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz assim: ó, o que eu faço hoje vai compreenderes amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Então como é que eu vou ser servido se eu não quero
participar do processo de servir. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu entendeu que para que ele cumprisse aquilo que Deus queria, ele precisava seguir os caminhos de quem estava lhe chamando. Deus estava lhe chamando, mas colocou alguém sobre ele para que ele seguisse os passos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando Elias vai até Gilgal, o que significa Gilgal, igreja? Gilgal, você sabe que depois que os israelitas passaram o Jordão, foi um lugar onde eles estabeleceram uma aliança, um memorial. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro passo, aleluia, para atender um serviço de Deus, é você ter uma aliança de fidelidade com aquele que te chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eliseu entendeu isso. Aleluia. E fidelidade é uma coisa complicada. Por quê? Porque quando Elias passa a capa sobre Eliseu, Eliseu entende que Deus estava colocando uma aliança no seu dedo de compromisso, dizendo assim: eu te chamei para um compromisso comigo, andar comigo no meio do povo de Israel. Aleluia. E é um privilégio, igreja, quando Deus, o Criador, o Poderoso, te chama para um compromisso, é porque Ele quer andar na terra através de você, e você ainda não está entendendo isso. Aleluia. Deus está te convidando para um serviço. Quando Deus te chama para um serviço, Ele está dizendo: eu quero caminhar na terra através de você. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele faz passar pelo processo. E o primeiro processo, Eliseu entendeu: vem para Gilgal, porque Gilgal, você vai lembrar que após os israelitas passaram pelo Rio Jordão, eles fizeram um memorial, entendendo que eles tinham que ter um compromisso comigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Segundo passo para o serviço, a Bíblia diz que Elias chega para Eliseu e fala: Eliseu, eu vou até Betel. Se você quiser, você fica aí. Eliseu falou assim: guarde-me o Senhor, aonde tu fores, eu irei. Betel nos lembra de casa de Deus. Aqui é o melhor lugar, irmão. Aqui é o lugar onde você se reúne para se fortalecer em Deus, através da comunhão com o seu irmão e através da comunhão com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Certo dia Davi falou assim: me alegrei quando me disseram: irei à casa do Senhor. Porque ele sabe que quando ele chegasse na casa do Senhor, o Senhor estava pronto para manifestar-se a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não tem como, aleluia, você atender um chamado para um serviço se você não ter compromisso com Betel. Entender o que é Betel. Louvado seja o nome do Senhor. A força da igreja sempre foi através da comunhão, da reunião. Louvado seja o nome do Senhor. Vou te provar na Bíblia. Atos capítulo de número 1. A Bíblia diz que antes de Jesus dar as últimas instruções para os discípulos, a Bíblia diz que depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias no meio dos seus discípulos, conversando com eles, falando acerca do reino, sentando na mesa, comendo com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Ensinando para eles o poder da comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. E as últimas instruções que Jesus deu foi dizendo assim para eles: vocês vão para Jerusalém e fiquem unidos e aguardem a promessa do Pai. Aleluia. E recebereis virtude quando descer sobre vós o poder do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Louvado seja Deus, aleluia. O que Jesus está dizendo? Quando vocês entenderem que quando vocês estiverem em comunidade, unidos num só propósito, numa só oração, ligado comigo, vocês vão receber de mim o que eu tenho para entregar para vocês.
Alabaia, candara, chora, manahai. Aleluia. Aleluia. É por isso que o adversário luta para você não vir para a igreja, porque a igreja é lugar de ajuntamento, é lugar onde você tem comunhão com o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou: o segredo da igreja primitiva foi a comunhão, no partir do pão, nas orações, aleluia. Não tinha nenhuma dissensão entre eles, tudo entre eles era algo em comum, louvado seja Deus. E Jesus ensinou isso. Então, o segundo passo foi Betel. Aí a Bíblia diz que Elias chega para Eliseu e fala: ó, eu vou até Jericó, se quiser ir, você fica por aí. Ele falou assim: guarde-me o Senhor, aonde tu for, eu irei. Terceiro passo, Jericó. O que significa Jericó, igreja? Lugar da batalha. Eita Deus. Quando a gente lembra de Jericó, a gente lembra do quê? Das muralhas que caíram. Aleluia, daquilo que causava dissensão caiu, o lugar da batalha. Não adianta você achar que quem serve a Deus vai ficar longe das batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Elias quis ensinar para Eliseu que primeiro ele tinha que ter o quê? Uma aliança. Segundo passo, ter adoração a Deus, Betel. Terceiro passo, que você vai ter batalha. Agora eu vou para o último passo, para nós orarmos. A Bíblia diz que Elias chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, eu vou até o Rio Jordão. Se tu quiseres, você pode ficar por aqui. Guarde-me o Senhor, aonde tu fores eu irei, e não te deixarei. A Bíblia diz que os filhos dos profetas chegaram para Eliseu e falaram assim: Eliseu, tu está sabendo que o seu Senhor vai ser tomado de ti? Ele falou assim: eu já sei, calai-vos. Isso aqui é profundo. Eliseu quis dizer que eu sei que eu estou sendo preparado para ocupar o lugar de Elias. Só que isso não compete a vocês. Isso é particularidade minha com Deus e com Elias. É isso que ele quis dizer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando chega no Rio Jordão, o que significa Jordão? Aquele que desce. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Elias chega para Eliseu e fala: Eliseu, vou conjecturar aqui para vocês entenderem. Já que você passou todo esse processo, me seguiu, me serviu, aleluia. Tinha até uma frase que era citada, que ele era o homem que deitava água sobre as mãos de Elias. Já que você renunciou, você obedeceu, me seguiu até aqui, eu preciso fazer algo por você. Tem gente achando que obra de Deus é peso, não, é regozijo. E colhe frutos de justiça. Aleluia. Elias chega para Eliseu e fala: pede-me o que tu queres. Isso aqui é lindo, irmãos. Aleluia. Sabe o que Elias falou para Eliseu? Você passou os 4 passos, Eliseu. Você está aprovado. Tanto que você está aprovado e apto para o serviço, que eu estou te dando direito a um pedido diante da minha presença. Quem estava falando era o homem que liberava uma palavra, o céu abria. Liberava uma palavra, o céu caía fogo. Aleluia. Você acha que Eliseu não sabia da história de Elias?
Aí Elias chega para Eliseu e fala: pede-me o que tu queres, dizendo assim: todo o processo que você passou te habilitou para te fazer um pedido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo Deus aqui. Por que Deus ministrou essa palavra no meu coração? Estou debaixo da autoridade do Espírito Santo aqui. Por que Deus liberou essa palavra no meu coração? Porque Deus falou para mim: filho, estamos em semana em que eu coloquei no coração do meu filho levantar alguns obreiros, abençoar alguns obreiros, habilitar alguns obreiros, ungir alguns obreiros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o que eu acho interessante é que quando Eliseu foi chamado por Elias, ele estava o quê? Cuidando da fazenda. Aí eu falei: Deus, por que essa palavra? Deus falou: porque essa semana, esses últimos meses, foi mês de processo que eu estou trabalhando no coração de pessoas que vão ser levantados para ser instrumento da minha presença. Aleluia. Aí eu falei: Deus, explica isso para mim entregar para a sua igreja, porque a Bíblia diz que os dons espirituais edificam o corpo que é a igreja. Então eu falei: Deus, me entrega que eu libero. Aí Deus falou para mim: fala para o meu povo, quando você terminar essa palavra, a mesma palavra que Elias falou para Eliseu. Aleluia, louvado. Você está crendo no que eu estou pregando? Tem gente aqui, irmãos, que está num processo tão estreito e está falando assim: Deus, eu não estou aguentando, Deus não está dando. Amando reminaga subiacai. Aleluia, aleluia. Aí Eliseu chegou para Elias e falou assim: eu quero a porção dobrada do Espírito que está em ti. Aleluia. Aí Elias chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, dura coisa me pediste, porque aquilo que você está pedindo eu não posso te dar, só quem pode dar é Deus. Aleluia. Eu me alegro com esse texto, sabe por quê? Porque eu imagino Eliseu pensando assim: eu paguei o meu preço para chegar até aqui, é por isso que eu estou pedindo. Você me deu liberdade de pedir, então eu estou pedindo. Da onde vai vir eu não sei, mas eu estou na beira do Rio Jordão, lugar que desce. Eu estou na posição de humilhação, aleluia, servindo obediente, aleluia, louvado seja o nome. Não desviei nem para a direita nem para a esquerda. Agora tu me liberou um pedido, o meu pedido é esse: eu quero a porção dobrada do teu Espírito. O que isso tem a ver com a minha vida, irmão Alex? Vamos se colocar de pé? Aleluia. Eu me regozijei hoje, agora à tarde, porque eu vi uma cena que fez me lembrar de quando Deus me chamou. É muito forte. A pessoa chorar, desejando a obra, desejando uma unção. Meu Deus do céu. Isso não tem dúvida que é um chamado que arde nos ossos. Jeremias falou assim: ó, toda vez que eu abro a minha boca é peste, é fome, é desgraça, mas quando eu falo que eu não vou fazer mais nada, é um fogo que arde nos ossos. Aleluia. Quem é chamado para o serviço é chamado por Deus, arde nos olhos. Você quer correr para a direita, quer correr para a esquerda, e o Espírito Santo, eu quero te usar. Preciso de almas, vai trabalhar no meu reino, eu te dei ferramenta, eu investi em você. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, e Deus está falando no meu coração que não é só um obreiro que vai ser levantado, não.
O chamado vai começar a arder. Sabe por quê? Porque Jesus tem pressa pela sua obra, aleluia. Tem almas que estão gemendo, tem gente que quer ouvir uma palavra, um abraço, que quer ouvir uma palavra profética. E Deus está contando comigo e contando com você. E Deus está falando: pede agora o que tu queres que eu te faça. Aleluia. Eliseu pediu uma unção dobrada, dizendo assim: eu quero um revestimento maior, porque eu sei que tu passa não é fácil para você chegar onde você chegou aqui, mas para mim continuar a obra que tu está realizando, eu preciso de um revestimento maior. Aleluia. Eu não sei, aleluia, qual é o pedido que você vai fazer aqui nessa noite, aleluia. Porque o Espírito Santo está bradando dentro da minha alma. Tem gente dizendo assim: Deus, se tu me curar, eu vou pregar dia e noite, vou ler a tua palavra e vou te servir em adoração. Labada caia semina. Eu quero chamar pessoas aqui na frente. Eu estou cheio de Deus aqui, irmãos. Aleluia. Se você crê nessa palavra profética, estou encerrando 30 segundos. Você tem 30 segundos para vir aqui na frente, que eu vou passar para o pastor orar. Aleluia. Deus está chamando para afiar a ferramenta, porque a ferramenta você já tem, só que o processo que você está passando não está deixando você avançar. E Deus está falando: você chegou no Rio Jordão, é hora de você pedir o que você quer, para mim abrir o céu sobre a tua cabeça e você andar na minha presença. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. O ambiente está favorável aqui nessa noite, aleluia. É noite do Espírito Santo renovar, é noite do Espírito Santo revestir, é noite do Espírito Santo curar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando que tem unção de cura sobre a nave dessa igreja, aleluia. Aleluia. O que tu queres receber para você servir a Deus como Deus quer que você sirva? Eu vou usar a autoridade de Deus aqui. Vem pra frente, Marcos Fuli. Vem pra frente, que quem é chamado e escolhido não tem que se preocupar com nada. Aleluia. Eu sei que o meu tempo já se findou, mas o Espírito Santo está trabalhando aqui nessa noite. É noite de revestimento espiritual. Aleluia. Você está na beira do Rio Jordão. Elias chegou para Eliseu e falou assim: dura coisa me pedisse, mas eu tenho uma prova para você. Se tu me vires subindo, assim se terá feito. O que você espera não vem de baixo, vem de cima. Aleluia. Você está no melhor lugar. Você está no lugar da fidelidade. Você está no lugar da adoração. Você está no lugar que a batalha aqui é vencida, porque não tem crente que não fique parado de orar aqui. Aleluia. Já foi falado, culto de quarta, culto de domingo, está sendo batalha de oração, e nós estamos vencendo no nome do Senhor. Aleluia. A igreja está 24 horas em oração. É oração à meia-noite, é oração de manhã. Você acha que o diabo está satisfeito? Aleluia. Aleluia. Deus está te dizendo: vem para frente, meu filho, vem para frente, minha filha. Você está na beira do Rio Jordão, aleluia. Coloca a mão no teu coração. Eu não sei o que você vai pedir, mas o Senhor está falando: o que queres que eu te faça? Não é amanhã, não, é hoje. Aleluia. Aleluia, irmão. Depois que eu vi aquele choro de um rapaz dizendo assim: eu tenho chamado, eu tenho desejo de estar na obra, eu falei: Deus, eu preciso ser mais crente, preciso voltar ao Rio Jordão. Aleluia. A Bíblia diz que os dois estavam caminhando, e quando os dois estavam caminhando, passou uma carruagem com cavaleiros de fogo. Aleluia. A Bíblia diz que Elias subiu no redemoinho. Louvado seja Deus.
E a capa caiu. Quando a capa caiu, Eliseu desceu para pegar a capa. Aleluia. Louvado seja Deus, irmão. Só tem um jeito, é quando a gente se prostra na presença de Deus. No altar dele tem vitória certa. Arabaia candarábia. Aleluia. Aleluia. Sobe aqui, meu pastor. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, irmãos. O João Marcos está aí? João Marcos está aí? Vem aqui, João Marcos. Reconhecido, marcado por transformação, levado pelo fogo, habilitado pelo céu. Sabe fica aqui do lado do pastor. Os dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. Preste atenção nisso aqui, igreja. O Espírito Santo falou no meu coração, pastor Paulo, que quando o senhor der um abraço no pastor João Marcos, vai descer um revestimento de armadura espiritual, e ele vai sentir não o seu abraço, mas um abraço paterno do Espírito Santo. É Deus trabalhando aqui, irmãos. Não tem ninguém melhor para abençoar a tua vida do que o anjo da igreja. Pastor João Marcos está sendo abraçado na alma, e eu vejo uma unção de paternidade espiritual. Ele está recebendo o que está sobre a vida do pastor Paulo, sobre a vida dele. Revestimento espiritual. Porque ele orou, o Senhor falou: Senhor, está difícil para mim continuar, mas o Senhor veio hoje nesse abraço para dizer: avance, meu filho, avance, porque tem capa nova sobre a tua vida. Receba revestimento de Deus. Coloca a mão no teu coração. Louvor, pode louvar, porque Deus está trabalhando aqui nessa noite. É noite do Jordão se abrir, é noite de vitória, é noite de milagre.